então, ler ou assistir? O que é melhor para o aprendizado e compreensão? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente desses que eu faço aqui de vez em quando, que a gente vai pegar um tema desses educacionais, ou literário, e a gente vai tentar embasar, com base em artigos científicos, algumas teorias, ou na verdade criar mais dúvidas e criar mais questionamentos na cabeça de vocês, que eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes. Então, essa questão surgiu através da Karine, minha sócia lá na área de membros do canal. Ela comentou, mandou um vídeo e comentou sobre isso. Daí eu fui atrás de materiais científicos que pudessem embasar e fazer com que a gente compreendesse mais essa teoria. Olha que não tem pouca coisa, tem até bastante coisa. E eu acabei escolhendo um artigo que fosse mais recente e que tivesse uma metodologia mais fidedigna e confiável para a gente inferir algumas teorias e tentar, assim, compreender melhor como funciona essa questão. Eu vou aqui colocar o artigo na tela para a gente poder começar. Então, o artigo, ele saiu na Computers and Education, agora em 2021, então não é um artigo tão antigo assim. E ele fala o seguinte: aprendendo por texto, vídeo ou subtítulos. Eu vou explicar o que é subtítulos. Uma análise comparativa. Então, ele não é um estudo que apenas vai pegar dados de coisas que já existem. Ele vai colocar uma intervenção e ele vai avaliar se há diferenças nessa intervenção a partir de algumas perguntas que ele vai fazer e colocando a teoria de que talvez sim seja diferente e o que seria melhor uma coisa ou outra para o tipo de aprendizado imediato, aprendizado tardio e algumas outras questões. Vamos lá. O estudo, ele começa na introdução trazendo alguns pontos importantes. Um deles é que eles falam que os estudantes, eles que se percebem como naturalmente digitais, né? Que estão habituados e habilitados nesse mundo digital, eles podem acabar superestimando a compreensão e aprendizado dele nas mídias digitais. É uma teoria que ele traz assim. Apesar de alguns estudantes mostrarem clara preferência por meios digitais, existem alguns estudos e que avaliam que o aprendizado e a compreensão é melhor em texto impresso. Esse estudo eu li, esse do Singer e Alexander, é uma meta-análise em que ele pegou mais de 30 estudos, se eu não me engano. Ao total foram mais de 170 mil pessoas, né? Quando pega essa meta-análise já junta vários estudos, então ele conseguiu colocar um N absurdo, porque juntou vários estudos, e eles avaliaram isso e eles viram que o texto impresso, ele gera uma maior compreensão. Tem umas outras questões que eles avaliaram também no texto. Eles inferem que o texto impresso ele faz a pessoa ficar mais atenta por mais tempo do que o texto em mídia digital. Esse é um dos quesitos, além de outros que ele apresenta. E tem um livro chamado Cérebro do Mundo Digital. Eu vou deixar a capinha dele aqui, que vai justamente debater isso. E ela explica fisiologicamente, através de outros estudos, dando lá as referências pra gente, por que realmente talvez possa ser melhor o livro impresso ao livro digital. Mas a gente tem que entender que esses dados podem mudar ao longo do tempo a partir do momento em que a gente tem mais e mais pessoas acostumadas e habituadas mais ao mundo digital do que ao mundo impresso, porque vai gerando uma deficiência na habilidade do conteúdo impresso e uma maior habilidade no conteúdo digital. Se isso vai melhorar a compreensão no digital, não sei. Se isso vai ser benéfico no fim das contas, não sei. Mas é um fator que a gente tem que avaliar ao longo do tempo. Bem, isso é uma coisa que ele falou, que apesar das pessoas as pessoas que lidam com o digital acharem que é melhor o aprendizado pelas mídias digitais, quando é avaliado o texto digital, o texto impresso, os dados que a gente tem até hoje é que o texto impresso é melhor. Então, ela vai trazer por conta disso esse questionamento. Então, o estudo, ele vai tentar contribuir para
o entendimento do aprendizado em diferentes modalidades em estudantes que ainda não se formaram. Eles vão escolher estudantes de psicologia e que é uma população com média de 20 anos. Esses dados estão aí no estudo, mas eu estou adiantando para vocês. A média era 20 anos, mais ou menos, de idade. E dos 234 estudantes, se não me engano, 231 eram mulheres, porque é o perfil do curso de psicologia deles lá, sabe? Então, a gente tem uma população aqui predominantemente, praticamente feminina. E isso pode ser um viés para alguns, pode ter mesmo ou não, tá? Então, o que ele avaliou? O texto na tela. Então, aqui não tem um texto impresso, tá? Mas tudo aqui tá em tela. Então, a gente não vai ter esse fator confundidor de considerar que o impresso vai dar mais compreensão do que o vídeo claramente. Se a gente imaginar que quando a gente vai ler um texto impresso e um texto em tela, o impresso, segundo os dados anteriores, seria mais interessante. Aqui tudo tela. Tá? Então, é o texto em tela para você ler. Depois era o texto narrado com um vídeo em que destacava as informações mais importantes aparecendo no fundo. Você consegue ter acesso a esse vídeo no próprio artigo. Tem um link lá para você abrir. Esse vídeo tá no YouTube. E tem uma música de fundo. Essa música pode ser uma coisa relaxante, que traz menos tensão e que pode facilitar o aprendizado. Todas as questões de acender mais umas palavras, a música de fundo, são recursos utilizados. Já tem estudo sobre isso aqui. Lá coloca os dados e eu fui atrás também. Esse artigo, ele tá recheado de outros artigos interessantes. E você entra na pirâmide aqui. Se eu fui abrindo um monte, vontade de ler tudo, porque tudo é interessante, mas você tem que tentar selecionar. Então, já existe estudos de como fazer a compreensão em vídeo ser melhor. Então, ele utilizou todos os recursos. E um outro vídeo era: os recursos visuais apareceriam e apareceria a legenda, os subtítulos, mas sem nada de som, sem a música relaxante, sem ninguém narrando, tá? Isso de ninguém narrando vai ser uma coisa importante que eu já vou falar já pra vocês. Pois bem, a ideia era avaliar isso. Daí ele vai trazendo mais contextualizações pra gente. Uma outra coisa importante é que o estudo era sobre o vídeo em questão, o tema do texto, enfim, que ia ser abordado era sobre células-tronco, tá? Daí ele traz mais um pouco de informações, porque ele vai falar uma coisa importante sobre audiobook, audiolivro, tá? O que eles viram? Existem alguns canais em que a gente faz aprendizado. Quando você lê apenas, você está usando um canal visual. Quando você ouve a história, você está usando um canal auditivo. São formas diferentes de acionar o aprendizado e caminhos diferentes que vão ser percorridos. Isso vai ter implicações diferentes. Pois bem, quando você tem um texto lá aparecendo na tela, uma legenda, você tem que acionar o visual e o auditivo. Na minha cabeça, isso funciona melhor. Só que, o que os estudos mostram, enfim, que na cabeça das pessoas, isso gera um congestionamento de informações por vias que vem. Para mim, seria um reforço. Eu gosto assim, eu aprendo mais assim, porque vem um monte de reforço. Mas, fato é que o estudo mostra que na cabeça das pessoas, isso leva a um excesso de informação e condicionamento de informação. Então, isso gera um decremento ao aprendizado, tá? Pontinho aí feito. E ele vai falar isso em um estudo que avaliou exatamente isso. O audiobook versus o texto na tela sendo narrado, com o texto na tela passando. Daí, como é que eles foram avaliar isso, né? Como um seria melhor que o outro? Então, ele coloca aqui um teste em que as pessoas, ela recebia o material, participavam do material, de imediato respondiam as perguntas sobre o tema lá, e essas perguntas tinham uma questão de perguntas literais sobre o que foi escrito, perguntas de transferência do que foi escrito, e lá eles explicam o que seriam perguntas de transferências, e perguntas de inferências. Tudo isso estaria num texto imediato, num questionário imediato que eles respondem. E depois eles voltavam 6 semanas depois para responder esse mesmo questionário para avaliar o aprendizado, tanto imediato como o aprendizado tardio. Esses são os pontos mais importantes. Tem uma outra pergunta que ele faz aqui também, mas eu não achei ela tão relevante para o que a gente quer conversar, tá? Daí, o que eles viram? Vamos aqui no resultado. Quando eles foram avaliar a compreensão imediata, a gente tem um P de estudo não significativo. Então, para compreensão imediata, tanto faz como tanto fez.
não houve diferença. Daí, quando a gente chegava para compreensão tardia, parece que sim, o texto escrito, o texto mesmo para ser lido em tela, estamos falando aqui em tela nesse estudo, seria melhor. E que o texto legendado seria pior, porque a pessoa tem que acessar muita coisa ao mesmo tempo, muita informação, tá? Porque vai ter as imagens lá aparecendo e o texto sendo legendado. E são legendas, gente, daquelas que a gente coloca de filme estrangeiro mesmo, tá? São esse tipo de legenda. Então, a compreensão, ela é prejudicada. Se você tiver uma compreensão boa da linguagem, é até melhor. Se não tiver compreensão zero da linguagem, vai ser melhor você pegar a legenda. Essas foram as inferências que o texto trouxe aqui. E ele trouxe algumas limitações do estudo. Ele fala que quando existe uma legenda passando e quando tem um vídeo passando, ao invés de você mesmo controlando o texto, essa questão de velocidade, você poder controlar o tempo em que você está lendo, de ir e voltar ao texto, isso já faz uma diferença na compreensão e que pode ter sido algo relevante para essa compreensão tardia ter sido melhor no texto em tela para ser lido pela pessoa sozinha, tá? Porque você consegue controlar o tempo, vai e volta. Peraí, aquela parte eu não entendi, deixa eu voltar aqui de novo. Então, isso tudo faria diferença. Uma outra coisa é que ele fala que eles não fizeram análise dos textos em tela sem um vídeo no fundo. Eles só tiraram o som quando compararam o texto em legenda, né? Botaram a legenda e tiraram o som. Mas que o vídeo no fundo aparecendo ainda continuava lá. E que talvez isso tirasse o congestionamento de informação. Mas eles não conseguiram avaliar isso porque eles não fizeram isso. Outra coisa é que a legenda eles colocaram embaixo, né? Como a gente pega as legendas de filme. E que talvez não seja um bom lugar para aparecer. Talvez seja melhor mais no centro ou com uma letra diferente. E que a velocidade do aparecimento também desse texto podia ser diferente. Mas era tudo calibrado no mesmo tempo. Assim, os dois vídeos tinham 4 minutos e alguma coisa. Outra coisa que ele coloca é que a música de fundo calmante pode fazer diferença para o que é legendado. Porque lembra que a música de fundo acalma a pessoa, então relaxa ela pode aprender com mais facilidade. E as pessoas, elas têm diferentes formas de aprendizado. Tem gente que por base, já conversei sobre isso com vocês, o cérebro por base aprende melhor vendo, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva. Isso são diferenças do cérebro de cada um. Existe isso. Então, talvez isso seja relevante também, para quando a gente vai escolher quem deve ver, quem deve ouvir, quem deve estar mais atento. E quando eu falo de uma leitura em texto ativa, aí eu sei que vai ganhar de todos esses daí. Uma leitura de texto ativa, como Mortime J. Adler fala, de você grifar, de você marcar, resumir, destacar. Com certeza, isso aqui eu tô falando com certeza, porque a gente já tem dados sobre isso. A leitura ativa, ela é melhor. E nisso, eu retomo vocês para um vídeo anterior que eu falo sobre leitura dinâmica. E lá eu trago o dado porque que seria melhor. Pois bem, a primeira parte do vídeo foi sobre o artigo. A segunda parte foi um texto muito interessante e que é da Angela Chu. Eu vou deixar o link aqui também, tanto o link do artigo quanto desse texto. A Angela Chu, ela trabalha com isso, com o educador de desenvolvimento, e ela fez um texto sobre isso. E ela reúne todos esses artigos. Esse artigo, o outro sobre digital ou não digital, texto digital ou não, outro artigo sobre o áudio versus o vídeo com o texto. Ela reuniu tudo isso e ela trouxe algumas considerações que a gente pode inferir em todos esses artigos. E algumas delas foram coisas que eu já estava pensando aqui na minha cabeça durante a leitura e avaliando essas coisas, né? Que a leitura, geralmente leva a compreensão e retenção mais profunda, principalmente em crianças, enquanto os vídeos tendem a aumentar a motivação e engajamento, né? Porque a pessoa ali,
Ó, o vídeo tá mudando informação, mudando informação. Então, não existe um tédio. Apesar de que eu acho que o tédio é importante, mas não existe um tédio. Além disso, adicionar elementos interativos dos vídeos pode aumentar a sua eficácia educacional. Tem o artigo lá, ela bota o artigo aqui no texto, e no próprio artigo que a gente acabou de ler, tem lá os artigos que falam sobre isso, sobre técnicas de aumentar o aprendizado pelos vídeos. Para adultos, a leitura geralmente também é mais benéfica devido às suas habilidades avançadas de alfabetização e autorregulação, né? No entanto, os vídeos podem servir como complemento à leitura, fornecendo visões gerais rápidas e demonstrações visuais mais reais, né? Para crianças, a leitura em papel promove melhor compreensão e desenvolvimento do vocabulário, mas vídeos interativos podem efetivamente envolvê-las e motivá-las. E eu falo mais. A partir do momento que você... É importante esse processo da leitura para a criança e não só apenas vídeo. Porque quando você entrega o vídeo, você já entrega o material pronto. É importante para a criatividade da criança, para o imaginário dela e para a construção do pensamento dela e coerência ao longo do tempo, ela criar as imagens do que está lendo, ela tentar... Lógico que às vezes pode ser muito abstrato para uma criança, alguma coisa ou outra, e daí que vale a intervenção de alguém para vir ajudar a construir essas imagens na sua cabeça, né? Porque a gente está falando de crianças que às vezes têm uma compreensão limitada do mundo, às vezes não, vai ter uma compreensão limitada do mundo, né? Se nós adultos muitas vezes temos, imagine uma criança que ainda não viveu muitas coisas. Então, é importante esse processo da leitura para essas crianças, para estimular essas outras coisas, além do vocabulário, além de saber escrever melhor, porque você está ouvindo, você não sabe exatamente como escreve, e além de criar esse imaginário. Então, para mim, reforça muito mais, além de que a compreensão a longo prazo foi melhor nesse estudo, no texto lido pela pessoa, por mais que tenha sido em tela, nesse texto específico aqui, me reforça muito mais em dar um texto impresso para uma criança, porque a gente já tem o outro do impresso versus digital, e que ela trabalhe essas outras questões, né? E para o adulto, como a gente falou, como ele já tem uma autorregulação de conseguir ficar ali mais tempo e tal, seria interessante o vídeo como um complemento, como algo a mais, mas não como exclusivo, segundo a opinião da educadora, e que eu reforço e ratifico também no meu pensamento. E ela fez umas referências bem interessantes também, que eu vou ler aqui para vocês, porque eu gostei demais. Compreensão. A leitura geralmente resulta em compreensão e retenção mais profundas em comparações a vídeo. Ela traz uma meta-análise, revelando que crianças têm melhor compreensão de histórias e aprendizado de vocabulário quando leem em papel do que quando assistem vídeos. Isso sugere que a leitura permite um envolvimento mais profundo com o texto, levando a melhor compreensão e retenção da memória. A gente já falou sobre isso, memória principalmente quando a gente pega esse dado aqui que foi o aprendizado tardio, né? Porque o imediato tá aqui na sua cabeça ainda, e o tardio, o que ficou, o que foi registrado lá no seu HD, né? O texto talvez traga mais isso, o texto para ser lido. Engajamento. Embora a leitura envolva habilidades cognitivas profundas e estimule a imaginação, os vídeos frequentemente aumentam a motivação e engajamento. Isso é fato. E aí ela traz o dado que eu te falei daquele artigo que fala como você aumentar o engajamento nos vídeos. Interatividade. Elementos interativos em vídeos, como questionários e painéis, podem melhorar os resultados de aprendizado. É a mesma coisa, é o mesmo dado, inclusive, que eles trazem, né? Daí que você tem que adequar a leitura a cada situação, né? E a cada neurodivergencidade, né? Porque as pessoas são diferentes, né? A gente está falando de pessoas aqui neurotípicas, mas a gente tem pessoas consideradas neuroatípicas que ela tem vias de aprendizagem diferentes. Temos pessoas com dislexia, pessoas com TDAH. Então, uma pessoa com TDAH para ficar com o livro, o texto lendo, será que é mais fácil para ela? Ou uma coisa que aumenta a retenção e engajamento, como o vídeo, seria melhor para ela? Uma pessoa que tem dislexia, o texto vai fazer sentido para ela? Não vai. Não vai ser mais difícil para ela ter esse aprendizado assim. Daí, qual aqui agora vem, depois de tudo isso, uma inferência pessoal minha, que eu acabei já trazendo para vocês ao longo do vídeo, é que a gente precisa sim estimular a leitura. Por enquanto, eu acho que nossa geração, a gente pode falar ainda de livros impressos, mas eu acho que isso vai mudar, como eu comentei no início, ao longo do tempo. E uma leitura ativa, porque a compreensão, meu amigo, vai ser grande. Lembrando, como eu falei para vocês, que alguns dados viram quando a gente tem um texto mais complexo, faz mais sentido ainda ser o material impresso. Mas quando você tem uma narrativa, uma história literária, dependendo do seu intuito com aquela história, só para você conhecê-la, talvez não faça diferença às outras mídias.
Você pode pegar por qualquer mídia. Isso eu não estou falando que audiobook é superior à leitura, de forma alguma. Só estou falando que para compreender a história talvez seja suficiente. Mas, como eu expliquei, para pegar outras profundidades, sair da superfície de uma história e para você pegar a estrutura literária, a estrutura de narrativa, para um objetivo mais profundo daquela leitura, que não é obrigação de ninguém ir atrás disso. A leitura não precisa ser só assim, mas ela pode também ser assim, isso é prazeroso. O texto impresso e para ser lido por você não tem como comparar com outras mídias, tá? Era isso, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem me dar ideias de outros vídeos parecidos em que a gente possa pegar artigos sobre assuntos literários, me avisem aqui que a gente pode fazer.